Graças a Deus, mais uma live, mais uma transmissão aqui. E como eu disse aos irmãos, é muito bom nós podermos estar aqui para compartilhar, para estudar a palavra. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Nós já louvamos ao Senhor e neste momento eu convido os irmãos a pegarem as suas Bíblias. Vamos lá, cada um com a sua Bíblia. Irmãos, aqueles que puderem, né, obviamente. E aí eu já convido a abrirem comigo no Evangelho de Mateus e no capítulo 11. Vamos lá, Igreja do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 11. E aí, o trecho que nós vamos ler hoje é 11, Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Lá no finalzinho do capítulo, nós vamos ler do verso 28 ao verso 30. Vamos lá, Mateus 28, Mateus 11, estou confundindo aqui, Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30. Deixa eu até colocar aqui aos irmãos do YouTube, Mateus 11, do 28 ao 30. Essa aqui é a nossa referência de hoje. Vamos lá, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi lida neste momento, que o Espírito Santo do Senhor, que é quem nos ensina todas as coisas, que ele nos ensine a tua palavra, que ele nos dê a sabedoria que vem de ti, o conhecimento que vem de ti, o discernimento que vem do Senhor, ó Deus, e que nesta manhã nós possamos aprender um pouco mais de ti, conhecer mais o Senhor por meio da tua palavra, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor abra os nossos corações para receber a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, esse texto, né, do verso 28 ao verso 30, do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, eu acho ele muito lindo. E ele é um discurso do Senhor Jesus que traz grandes verdades para nós. E verdades das quais nós devemos meditar mais, e não somente meditar, mas também viver. Vamos então aqui voltar verso a verso, analisando o que o Senhor Jesus quis dizer aqui nesse discurso. No verso 28, ele disse assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus diz: Vinde a mim. Ele faz aqui uma chamada. E essa chamada, ela é direcionada a um público específico, que aqui ele especificou muito bem. São os cansados e os sobrecarregados. Mas aí, diante disso, quem lê essa passagem pode pensar: mas Bernard,
cansado de quê? Sobrecarregado de quê? A quem Jesus tinha em mente ao fazer essa chamada? E aí, para que nós entendamos o que se encontra por trás do discurso, é importante que nós conheçamos e saibamos que existe um contexto imediato aqui que precisa ser levado em consideração. A referência de Jesus é a todos os que se achavam oprimidos pelo pesado fardo de regras, de regulamentos postos sobre os seus ombros pelos fariseus e escribas. Então, esse público aqui, é importante que nós entendamos que Jesus ele estava falando a um público e havia pessoas que estavam ouvindo ele. E aí essas pessoas, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E ele tinha em mente, quando disse cansados e sobrecarregados, de uma maneira geral, a população de Jerusalém, que era oprimida pelos escribas, pelos fariseus, que eram ali as autoridades judaicas. Eles oprimiam o povo com um fardo muito pesado de regras, de regulamentos a serem seguidos e que muitas vezes nem eles mesmos seguiam. E esse discurso do Senhor Jesus aqui no verso 28, ele está em plena concordância com outro discurso que o Senhor Jesus vai fazer mais para frente, lá no capítulo 23, aqui mesmo do Evangelho de Mateus, do verso 1 ao 4, o Senhor Jesus disse assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então aqui, o Senhor Jesus, na verdade, ele tanto faz uma chamada a um povo que está sendo oprimido, que está sendo sobrecarregado, quanto também ele faz uma crítica a quem realiza isso sobre o povo. E aí, diante desse contexto imediato que eu trouxe para vocês, nós devemos entender que as autoridades judaicas, elas exigiam do povo um rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Porém, segundo o discurso do próprio Senhor Jesus, eles negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. E em contraste a essa opressão que o povo sofria, o Senhor Jesus diz, eu vos aliviarei. O Senhor Jesus, ele alivia o pesado fardo que é colocado sobre as pessoas, sobre os homens. Ele alivia esse peso a salvar do pecado e da culpa, que eram as consequências do pesado jugo dos fariseus e dos escribas. Porque vamos analisar, vamos refletir um pouco. O povo vivia lá, né, tranquilamente, e aí existiam as autoridades religiosas do judaísmo, os escribas, os fariseus, e eles que eram, né, os intérpretes da lei, que eram os responsáveis por ensinar o povo a lei do Senhor, por discipular o povo, eles, na verdade, interpretaram a lei muito mal.
E por causa disso, por causa desse rigor com o qual eles interpretaram a lei de Moisés, eles criaram várias regras, eles criaram toda uma regulamentação que deveria ser seguida por todos, mas que eles mesmos não seguiam. E aí, quando isso é feito, quando essa imposição é colocada sobre os homens, isso traz opressão, porque é algo que é imposto sobre eles, sem na verdade ser algo voluntário, algo que é feito por amor, porque as pessoas entendem que isso é o correto a se fazer. Isso traz sobre eles também o medo, porque eles vão entender, eu preciso aqui andar na linha, porque se eu não andar na linha, né, se eu não cumprir todo o ritual, todo o rigor, todas as regrinhas, eu vou ser penalizado, eu vou ser punido, eu vou estar em pecado. E isso tudo era para o povo um pesado fardo, algo que oprimia eles. E o Senhor Jesus, quando falou aqui em Mateus 11, 28, chamando os cansados e os sobrecarregados a serem aliviados, ele sabia muito bem desse contexto imediato, desse contexto religioso que era uma verdade entre o povo ali. O vinde a mim de Jesus, aqui no verso 28, é preciso que nós entendamos que é mais do que apenas segui-lo, é mais do que acompanhar Jesus. O vinde a mim aqui implica em tornar-se seu discípulo e se submeter aos seus ensinamentos. E isso fica evidente para nós, pelo que nos é dito no verso seguinte. No verso 29, o Senhor Jesus continua dizendo, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Primeiro, vamos entender aqui o que é um jugo. Ele menciona aqui, tomai sobre vós o meu jugo. E aí, talvez alguém que me assiste no YouTube, no Instagram, não saiba o que é um jugo. O jugo nada mais é do que uma armação de madeira que é colocada sobre os ombros de uma pessoa ou sobre o dorso de um animal, a fim de tornar um volume ou um fardo mais fácil de ser carregado, distribuindo o peso em proporções iguais em ambos os lados. E aí o jugo, ele pode ser tanto individual quanto compartilhado. E aí eu trouxe aqui, quem estiver me acompanhando no YouTube, eu trouxe aqui duas imagens para poder mostrar para os irmãos. Quem estiver no Instagram não vai conseguir ver, mas se quem estiver no Instagram conseguir migrar para o YouTube, vai ser bom que vai conseguir ver as ilustrações que eu trouxe hoje. Então vamos lá, deixa eu colocar para vocês aqui a primeira ilustração. Ó, a primeira delas é aqui de um jugo individual. Então vamos lá, a gente vê aqui, né, uma pessoa, e aí ela tá com um jugo, os irmãos do YouTube conseguem ver que o jugo aqui é uma armação de madeira, e aí o peso ele é equilibrado de maneira igual de ambos os lados para que a pessoa conseguisse carregar. Essa é a primeira imagem do jugo que eu trago aqui aos irmãos, do jugo individual. E aí existe também o jugo, como eu falei, compartilhado. Eu vou colocar aqui uma outra imagem.
E aí, a segunda imagem do jugo que eu trago aqui aos irmãos é de um que é mais conhecido, do jugo que é colocado sobre os animais de carga. Aqui na imagem que eu trouxe são 2 bois. E aí, para o jugo ele ser justo, ele de fato cumprir a função dele quando ele é compartilhado, precisa que sejam 2 animais iguais, de mesmo porte, iguais nesse sentido, de mesmo tamanho, de mesma força, que sejam animais semelhantes no porte, porque assim o peso não vai sobrecarregar um em detrimento ao outro. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre o jugo desigual, que nós não devemos nos submeter a ele. É nesse sentido também. Mas hoje o foco aqui do nosso estudo é o jugo do Senhor Jesus Cristo. Beleza, aí eu coloquei aqui as 2 imagens para os irmãos verem, apenas para poder ilustrar, para vocês conseguirem ter um entendimento do que é o jugo. Quando o Senhor Jesus diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, existe um entendimento que nós devemos levar em consideração também. O Senhor Jesus não usa a palavra jugo à toa, sem propósito. Na tradição judaica, a palavra jugo ela era utilizada para representar a soma total de obrigações que, segundo o ensino dos rabinos, uma pessoa deveria assumir. Então, é importante que nós entendamos aqui que o jugo a qual o Senhor Jesus se refere aqui em Mateus 11, 29, é um conjunto, é uma soma, é uma totalidade de obrigações, de regras a serem cumpridas. No judaísmo, né, esse jugo aqui que eu trouxe, né, que eu falei para os irmãos, era o sistema que realçava a salvação por meio da rigorosa obediência a um enorme volume de regras e regulamentos, porém sem fé verdadeira. Então o jugo que era colocado sobre o povo pelos escribas e fariseus era esse, que era um conjunto de regras, de regulamentos que era imposto sobre o povo, porém sem fé verdadeira. É algo mais ou menos como o legalismo que nós costumamos falar. E o Senhor Jesus diz, no verso 29, em contrapartida, né, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Isso é o mesmo que aceitem o meu ensino, a saber que uma pessoa é salva por crer em mim. Agora o Senhor Jesus se coloca no foco do discurso. Como eu disse agora há pouco, a salvação ela requer submissão a Cristo como nosso Senhor, como nosso Mestre. A proposta de Jesus aqui é aliviar o cansado, o sobrecarregado de um jugo opressor, de maneira que eles tomem sobre si o jugo do Mestre Jesus. Ele diz, sou manso e humilde de coração. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele destaca 2 de suas qualidades, que é a humildade e a mansidão. E aí eu pergunto a você que me assiste, você consegue identificar essas 2 características em sua vida? É impossível ser um discípulo de Cristo, estar debaixo do jugo
e não ser como ele é. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele evidencia essas características quando fala sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, versos 22 e 23. O Senhor Jesus, e ele diz ao final do verso 29, e achareis descanso para a vossa alma. Este é o resultado de tomar sobre si o jugo do Senhor Jesus Cristo e tornar-se seu discípulo. Achar aqui não é de encontrar algo que havia se perdido, mas sim de obter aquilo que se não tem. Porque já que o público ao qual o Senhor Jesus dirigiu esse discurso é cansado, é sobrecarregado, não faz sentido tirar um jugo que traz essa opressão sobre eles e colocar outro jugo que também vai trazer a mesma opressão, que vai trazer o mesmo medo, a mesma insegurança. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui que aqueles que tomam sobre si o seu jugo, eles acham descanso para a alma. Este descanso, ele é tanto terreno, desfrutado em vida, quanto ele aponta para a eternidade, para o descanso eterno, que um dia nós teremos. Por quê? Porque neste mundo, os discípulos de Jesus, eles passam por aflições. Mas mesmo em meio às aflições, o Senhor Jesus nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por causa disso, dessa vitória do Senhor Jesus, aqueles que permanecem nele também são vitoriosos. E por isso podem descansar. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, nós podemos descansar. Nós já temos o descanso que o Senhor Jesus nos traz. Esse descanso, ele pode não ser físico, porque a nossa carne, ela padece, ela sofre, mas a nossa alma encontra no Senhor Jesus o descanso que precisa. E esse é o descanso mais importante. Uma referência à vida eterna. Aqui no verso 30, ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui o Senhor Jesus apresenta a justificativa para tomar sobre si o seu jugo. Ele é suave e o fardo é leve. Olha que maravilha, olha que contraste entre o jugo dos fariseus, dos escribas, o fardo que eles colocam sobre o povo. Em contrapartida, o Senhor Jesus oferece, diz que o jugo dele é suave e que o fardo é leve. E muitas pessoas, quando leem aqui o verso 30, acham que jugo e fardo são dois sinônimos para a mesma palavra. Mas não, existe uma diferença entre o jugo e o fardo. E o Senhor Jesus, ele dá esse destaque aqui no verso 30, não é à toa. Como eu disse para vocês e mostrei aqui a quem assiste no YouTube, o jugo, ele é a armação de madeira. E o fardo é o conteúdo que o jugo carrega. Os irmãos conseguem perceber
a diferença entre ambos os elementos e a maneira como eles estão ligados, como eles estão relacionados. Porque um jugo só faz sentido de ser usado para poder carregar alguma coisa, para poder levar algum conteúdo. Senão ele é em vão, não faz sentido. O propósito do jugo é exatamente ajudar a carregar um fardo, a carregar um peso, a carregar um conteúdo. As duas coisas andam juntas. Ninguém vai carregar um jugo vazio, sem fardo, sem conteúdo. É o jugo que ajuda a levar o fardo. E aí, se o fardo for muito pesado, o jugo ele pode ser insuficiente para ajudar o usuário, para ajudar quem carrega o fardo. Consequentemente, mesmo um jugo ele poderia ser chamado de pesado. Sendo assim, para tornar agradável a tarefa de carregar, o jugo não só tinha de estar bem ajustado aos ombros ou ao dorso do animal, para não machucar e tornar a tarefa mais suave. Mas também a carga, ela não poderia ser demasiadamente pesada. Por isso que o Senhor Jesus diz, o meu jugo, ele é suave. Ele não vai te machucar. Ele não vai te ferir. Ao contrário, ele vai te ajudar a carregar o fardo. Ele vai ser uma bênção para você. Por isso que nós devemos assumir sobre nós o jugo de Cristo e o fardo que ele nos propõe. Porque o fardo é leve. Simbolicamente falando aqui, o Senhor Jesus, ele assegura as pessoas oprimidas, tanto no contexto imediato, quanto de todos aqueles que leem essas palavras hoje, no caso nós, que o seu jugo, isto é, a carreira que ele propõe aos seus discípulos é agradável e que o seu fardo, ou seja, aquilo que ele requer de nós, é leve. Por isso, irmãos, que aquelas pessoas, né, que muitas vezes vão para a igreja, leem a Bíblia e falam, não, mas isso aqui é muito difícil, isso aqui não dá não, isso aqui é impossível de se viver, não, isso aqui é uma prisão, olha, é só regra, é só mandamento, é só isso, é só aquilo, não, isso aqui, ninguém consegue fazer isso. De fato, cumprir toda a lei, viver plenamente todos os mandamentos, é algo que é impossível a qualquer ser humano. Mas houve um humano e ao mesmo tempo Deus que cumpriu toda a lei. E por causa disso, ele representa hoje todos aqueles que confiam nele, que têm fé nele, que assumem sobre si o seu jugo. Os irmãos conseguem perceber a relação entre se tornar discípulo de Jesus, a chamada vinde a mim, com a condição de tomar o jugo sobre si? Uma coisa não é separada da outra. Não há como dividir o chamado para ser discípulo de uma vida adequada a esse chamamento. E aí todo aquele que
traz sobre si o jugo de Cristo, que é suave, e o fardo dele, que é leve, vai ser essa a experiência. Ele não vai se sentir oprimido, ele não vai se sentir cansado e sobrecarregado. Não. E é interessante observar que lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no verso 3, ele deixou ali no meio, né, daquela pregação, daquele ensinamento dele, ele deixou um ensinamento ali que diz respeito a isso que eu estou falando. Ele escreveu assim, lá em 1 João 5, 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados. Olha aí a relação. Tá vendo aqui que o fardo de Jesus é leve? Sendo assim, nós não podemos encarar os seus ensinamentos como pesados, como penosos. Porque tanto o Senhor Jesus disse que eles não são, quanto o apóstolo João, em sua primeira carta, também disse isso. Os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Aquele que assume sobre si o jugo de Jesus e o seu fardo, ele possui uma carreira que é leve, que é suave. Os mandamentos não são penosos, não são pesados, por causa da submissão ao senhorio de Cristo, por causa do jugo que é assumido sobre os ombros. De uma maneira geral, o que o Senhor Jesus ensina aqui no verso 30 é que a confiança nele e a obediência aos seus ensinamentos, por gratidão pela salvação já efetuada por ele, são deleitosos, produzem paz, produzem alegria. Olha o contraste de novo. Ao contrário, a tentativa de se salvar por meio de uma mera adesão a todo um tipo de regulamento arbitrário sobrepostos à lei pelos escribas, pelos fariseus, produz opressão, produz medo, desespero, desgraça. Por isso o Senhor Jesus diz: vinde a mim. Eu acho lindo esse ensino aqui porque ele é tão curtinho, são 3 versículos, mas trazem um ensinamento tão enorme, trazem um ensinamento tão grande para nós. E esse ensinamento, ele produz o que? O descanso para as almas. Nós podemos descansar nesses ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Aqui especificamente, no vinde a mim. E aí, diante disso, né, nós podemos pensar que a ordem para ir a Cristo, ela é tão universal quanto a necessidade humana. O convite do Senhor Jesus para ir a Ele, o convite é aberto a todos. O Evangelho é pregado a todos. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Por isso que essa realidade de ser cansado e sobrecarregado é algo que permeia a todos nós. A todo ser humano que é caído, que necessita de perdão dos pecados,
que necessita de justificação, da regeneração, que somente o Senhor Deus pode realizar. Por isso, o convite para ir a Cristo, ele é universal, porque a necessidade é de todos. Todos possuem essa necessidade. A necessidade de um Salvador que lhes dê descanso à alma. Porém, nós sabemos que só podem ir ao Senhor Jesus e se submeterem ao seu jugo aqueles a quem o Pai chamar. Aos cansados e sobrecarregados, o Senhor Jesus, ele propôs uma troca de jugo. E aí eu faço para você que me assiste uma pergunta. Você se sente cansado e sobrecarregado? E eu não me refiro a um cansaço que é físico. Porque você pode dizer, Bernard, eu saí na rua e eu corri 5 quilômetros, então eu estou cansado. Ou então, eu passei a manhã inteira arrumando a casa, então eu estou cansado. Ou então eu trabalhei a noite toda, não dormi, eu estou cansado. Não, não é esse cansaço físico que eu me refiro, mas ao cansaço da alma. E aí alguém pode pensar, mas Bernard, a alma, ela é a porção imaterial do homem. Então ela não pode se cansar. A alma pode se cansar. Na verdade, todo aquele que nasce, já nasce com a alma cansada, com a alma manchada, com a alma que necessita do descanso que somente Cristo pode oferecer. Somente Cristo pode dar. Por isso, o Senhor Jesus, ele especifica muito bem qual é o descanso que ele dá. O verso 29, no final, achareis descanso para a vossa alma. Aqui nesse mundo, nós teremos períodos de cansaço e de descanso. Mas a nossa alma, ela deve descansar em Cristo. E aí, quando você que me assiste, quando você pensa em sua vida neste mundo e em sua eternidade, o que é que você sente? Você sente paz, alegria, satisfação, porque já desfruta do descanso em Cristo? Ou sente medo, desespero, insegurança, pois o seu futuro é incerto? Você já tem desfrutado do descanso da alma? Como eu disse no início da pregação, esse descanso, ele é tanto terreno, ele é desfrutado em vida, mas um dia ele será eterno. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que atenderam ao chamado vinde a mim, eles encontrarão descanso eterno para as almas. E qual é a sua realidade? Como você se sente? Talvez você não tenha feito nada no dia de hoje que te deixe cansado fisicamente. Mas por dentro a sua alma está cansada. Cansada da vida, cansada do mundo, cansada da futilidade do mundo, da efemeridade do mundo, da frivolidade do mundo. Talvez você olhe para a vida
E não veja sentido em nada. E veja como um vazio. E se sinta vazio. Eu te digo, vá a Cristo. Tome sobre si o seu jugo. E então você vai ter paz, você vai ter descanso, você vai encontrar luz, força, graça, vida eterna. Ele é o Salvador. Somente Ele pode te oferecer esse descanso que uma boa noite de sono não pode te dar, que uma viagem não pode te dar, que uma massagem não pode te dar, que um remédio não pode te dar. Porque o efeito vai passar, a experiência vai passar. Mas existe uma realidade que é interior, que ela precisa ser experimentada, que é da regeneração, do novo nascimento, o ser nova criatura em Cristo. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, nos versos 25 e 26, o Senhor Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Essa é a pergunta que eu deixo nesta manhã. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, ó Pai, por esta palavra que nos foi dada nesta manhã, por esta mensagem que o Espírito Santo nos trouxe, que Ele nos comunicou e que, de fato, Deus, essas verdades espirituais sejam absorvidas por nossa alma, que nós, de fato, recebamos a palavra do Senhor e que ela produza o fruto adequado em nossas vidas, meu Deus. Nos dê o entendimento, o conhecimento, que o Espírito Santo aplique estes ensinamentos em nossas vidas e nos leve a vivê-los. Que nós vivamos neste mundo já sabendo, já desfrutando da paz que o Senhor tem para nós. Nos dê, ó Deus, um domingo abençoado em Tua presença. Nos guarde livre de todo mal. Continua conosco hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.